Já vamos trazer então o especial de aniversário de Araraquara? Já vamos partir então para o especial Araraquara, que vai comemorar aí no próximo sábado, dia 22, 209 anos, é isso, né? Exatamente, 209 anos e outras histórias. Araraquara, 209 anos e muitas histórias. Oferecimento: Trasgás, Ultragás, energia boa pertinho de você. Peça seu gás pelo WhatsApp 99379 6060. Na paisagem das cidades modernas, pessoas dividem espaço com um número cada vez maior de carros. Dados recentes apontam que em Araraquara, a frota total ultrapassa 213 mil veículos. São mais de 117 mil automóveis, 43 mil motos e quase 1.200 ônibus cadastrados na cidade, além do fluxo diário de veículos emplacados em outros municípios. Mas, obviamente, nem sempre foi assim. Quem assistiu e participou de boa parte dessas transformações foi o personagem desse episódio. Meu nome é Eduardo Cabal Sobrinho. Nasci dia 24 de setembro de 1938. Quem for bom na matemática já deve saber quantos anos eu tenho. E de táxis, eu entrei em 9 de setembro de 1970. Conheço essa rodoviária, a Araraquara, a palmo a palmo. Bom, seu Eduardo, fizemos as contas. São quase 88 anos de vida e 56 conduzindo seu táxi pelas ruas de Araraquara. Ruas que, conforme ele sabe, também sofreram grandes transformações. Araraquara era muito pequena, não tinha estrada para gente ir. Por exemplo, a Alameda Paulista era terra. Então, do lado da Alameda Paulista, você via alguma casinha só, não tinha construção, nada, era abandonado. Depois veio a construção da penitenciária. Aí, para Vaz Filho, era uma ruinha estreita e um barranco cada lado de 2 metros, e aquela estradinha de terra. Quando chovia era um problema. Os funcionários da penitenciária não tinham ônibus. Era os táxis que ia, buscava e ia levar. A Maurício Gali também era uma estradinha de terra, onde vai para a Estância Urapuru. Era casinha longe uma da outra. A Roberto Selmideia, onde desce lá as 2 pistas, era estradinha de terra também. E do lado aí só tinha loteamento, tinha o sinal dos lotes, né? As ruas abertas, mas não tinha nada. À noite é onde que o pessoal ia namorar de carro lá, porque não existia motel. Mas a viatura passava, de vez em quando mandava o povo sair, que era meio perigoso. Era tudo mato, gado lá pra cima. Onde era o shopping Jaraguá era gado. É com bom humor que o taxista recorda Araraquara do passado, onde os meios de transporte também eram limitados. Subia pela estação, aí na Santo Antônio, o ônibus parava na Barão do Rio Branco. Aqui tinha 2 ônibus elétricos. Um ficava aqui na rodoviária e outro no Jumbo, onde é a sair agora. Eram 2, um saía de lá e o outro saía daqui. Eram 2 ônibus só. E 15 para meia-noite parava esses ônibus aí. Com transporte escasso, o táxi era um meio viável e quase exclusivo de locomoção. Eduardo Cabal lembra que somente no terminal rodoviário eram 15 motoristas que se revezavam para atender os passageiros que chegavam e partiam todos os dias. Mas era em 15 táxis aqui. Trabalhava dia e noite, não tinha. Eu fazia o meu horário das 7 da manhã. No fim de semana eu fazia até 1h30 da manhã. Durante a semana ficava até às 11. Das 7 às 11 ia em casa, almoçava, jantava, tomava um banho, a gente descia. Ele recorda que o táxi era um veículo utilizado até mesmo para quem circulava em busca de diversão. A gente de sexta, fim de semana, freguesia de jovem desses assentamentos, ia tudo lá em cima né? Sexta e sábado era direto lá, porque onde é o seu Mideia aí, era uma maloca ali. Então, para ir na maloca tem um preço, e nas casas fechadas lá em cima tinha outro. Era R$5 aí e 10 lá em cima. Não tinha motel, não tinha nada. Hoje mudou tudo, acabou tudo. A história mostra que o Brasil viveu na década de 1970 o auge do êxodo rural. Foi quando a proporção se inverteu. E atraídos pela industrialização e pelo crescimento das cidades, a população brasileira saiu do campo para as concentrações urbanas. Foi nesse processo
que o nosso personagem encontrou numa ainda modesta Araraquara a oportunidade de um trabalho próspero. Porque os meus 30 anos eu passei em fazenda, sabe? A minha juventude foi em fazenda. Depois mudamos para a cidade, eu trabalhava de cobrador com uma firma aí. Depois eu tinha um parente que trabalhava na rodoviária, ele falou, compra um ponto aqui na rodoviária aqui. Então em 1970 eu comprei um ponto lá, na outra, quando era a rodoviária lá. E comecei a me ingressar nisso aí, gostei da coisa, que era um serviço que não suava nem a camisa, né? Eu me ingressei nisso aí. E até hoje faz 52 anos que eu estou nisso. Em 1970, o terminal rodoviário de Araraquara funcionava onde hoje está instalado o Terminal Central de Integração, sobre a Via Expressa. Foi só em 1980 que a atual estrutura foi inaugurada, um marco na história da cidade. Eu trabalhava na outra rodoviária, lá na Integração. Eu trabalhei 6 anos lá, nós. Depois que inaugurou aqui em 1980. Aí desceu os 15 carros, mas era uma briga, porque os outros taxistas queriam fazer ponto livre aqui em Araraquara. Mas o Desante bateu o pé firme e falou, quem vai dar cobertura na rodoviária é os taxistas daqui, que fica a noite inteira aqui. Porque chega um passageiro, tem que ter carro. E os outros pontos não ficavam. Ficava até 10 horas, 11 horas e ia embora. Podia falar rodoviária, né? Porque tinha de tudo aí. Tinha lanchonete, engraxate, loja de disco. Os prefeitos falavam, a rodoviária era o cartão postal de Araraquara. Quem chegava na rodoviária, olhava isso aí e falava, essa cidade é ótima. Pela rodoviária você já sabia o que era a cidade. E olhava os carros também. Os carros eram tudo novo, não tinha carro velho. Mas infelizmente, olha o que virou. Estrutura que um dia orgulhou Araraquara não vive dias tão gloriosos. Há queixas sobre a falta de investimentos no local, precarização da infraestrutura, que ainda espera voltar a servir a cidade com mais segurança. O tempo também impôs mudanças na mobilidade urbana. O transporte coletivo e o serviço de táxi também sentiram a concorrência de outras modalidades surgida ao longo dos anos. Primeiro quem foi perturbar nós foi as mototáxis. Entrou e já caiu bastante o serviço. Depois veio essa coisa que chama Uber. Aí limpou tudo. Vai tudo de Barbacá, 99. Você vem de segunda-feira aqui, 6h30 aqui, enche de carro aqui, enche. Tudo Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, Jaú, Rio Preto. Ele já livra a gasolina, ele já livra o pedágio. E os ônibus correm vazio. E das outras cidades é a mesma coisa. Os ônibus chegam aqui sem ninguém. 90% vai de Uber. E 5% o parente vem buscar. Os taxistas sobra 5%. Com tantas mudanças acontecendo, o trânsito de Araraquara também mudou. Os trânsitos não existia pare no chão, era só placa. E a cidade era pequena, era livre, era gostoso trabalhar. Hoje não, toda rua você tem que parar, esperar o sinal, espera isso, espera aquilo. E os carros, aumentou muito o carro, a cidade, aumentou muito. Naquele tempo não tinha carro, era gostoso trabalhar. Não tinha nada, não tinha secap, não tinha Del Rey. Não existia nada disso aí, era só o miolinho da Araraquara aqui. Com tantos anos de estrada, Eduardo Cabal também soma episódios tristes, quase todos relacionados à segurança. Antigamente foi vários taxistas mortos, né? Muito assalto. Naquele tempo, bandidagem andava mais solto, sabe? Com a maioria dos clientes, a relação que fica é de confiança. Posso, pode deixar comigo que eu faço o serviço. Se do passado ele guarda boas lembranças, é na realidade que ele assenta as bases para o futuro. Daqui 2 anos até não existe mais táxi. Não existe mais táxi. Quem espera é vocês que são jovens. Eu já estou no fim da idade. A juventude de hoje espera umas coisas. A gente conversa muito com os estudantes, sabe? Araraquara, 209 anos e muitas histórias. Oferecimento: Trasgás, Ultragás, energia boa pertinho de você. Peça seu gás pelo WhatsApp 99379 6060. Araraquara é feita de histórias, encontros, famílias e de uma energia que não para de crescer. E para a Trasgás, Ultragás, é um orgulho fazer parte do dia a dia de uma cidade tão especial, levando energia para milhares de momentos. Do café que começa amanhã ao almoço de domingo com a família reunida. Parabéns, Araraquara, por mais um ano de história. Uma homenagem da Trasgás Ultragás. Energia boa que faz parte da nossa cidade. Jornal da EPFM. E essa foi a história, né, Luiz, contada em detalhes, né, do crescimento de Araraquara pelo taxista Eduardo Cabal. Quem frequenta o terminal rodoviário de Araraquara, claro que conhece o seu Eduardo, né? E
me chamou muita atenção uma frase dele. Pela rodoviária, se sabia como era a cidade, né? O cuidado que a rodoviária tinha, o cartão postal, como ele disse que prefeitos tratavam a rodoviária, deram esse título ao terminal rodoviário de cartão postal de Araraquara. Será que hoje quem chega à cidade não conhece? Qual que é a sensação que tem de Araraquara quando é recepcionado pelo terminal rodoviário? Não, a impressão não é nem um pouco positiva, né, Chico? Infelizmente, o terminal rodoviário já não vive os dias de glória que estão na memória do seu cabal e de tantas e tantas pessoas que conheceram que foi aquele terminal, né? Pelo gigantismo da estrutura, né? Eu não acho que foi megalomaníaca, não, porque ela se sustentou, né, durante muito tempo. Eu acho que faltou talento, faltou criatividade de quem administrou o espaço, fazer com que ele se adequasse. Você vai na rodoviária de outras grandes cidades, Fernando, e apesar da mudança que o seu cabal elenca muito bem, né? Não é só o Uber dentro da cidade, mas é também o BlaBlaCar, né, dos deslocamento intermunicipal, os buzzer da vida, enfim, outras formas de mobilidade. Os terminais estão vivos por aí. Recentemente eu estive no terminal rodoviário de Santos, né, e não tem, por exemplo, essa cara decadente que está o terminal rodoviário de Araraquara. Então é óbvio que tem falha, né, também nessa gestão, né, e é muito interessante observar que, né, o seu cabal testemunhou, né, a ascensão, a glória e a desonra do terminal rodoviário, mas também as mudanças do trânsito de Araraquara, a expansão de Araraquara, os hábitos dos araraquarenses. Então é muito importante a gente se atentar a isso, como ele tem essa memória viva. Aliás, um grande abraço para ele, uma figura, além de experiente, para lá de simpática, que está lá firme e forte ainda prestando o serviço, Fernando. São histórias interessantes, né? E a cidade tem muitas histórias ao longo de toda a sua trajetória. Agora, com relação ao terminal, eu frequentei os dois, Luiz. Eu frequentei aquele onde existia ali o Dom Manuel, um restaurante onde muito hoje tradicional. É o TCI. Isso, onde hoje funciona o Terminal Central de Integração. E criança ainda, adolescente, utilizei muito esse espaço, viajava, e eu me lembro perfeitamente que quando mudou para o terminal maior ali, na Via Expressa, que é onde está hoje, eu falei, nossa, mas aquilo é um mundo, né, muito grande. E me chamava muita atenção, porque ainda com os olhos de adolescente, eu viajava para a praia. Então eu ia para São Vicente. E era interessante porque eu fazia a comparação. São Vicente é uma cidade grande ali, junto com Santos e tudo mais. Turística. Pois é. E São Vicente não tinha terminal rodoviário. Ficava numa esquina, num bequinho ali. Eu falei, nossa, que coisa ridícula, que coisa feia que é isso aqui. Araraquara tem todo aquele terminal. Eu pude, não sei se hoje mudou aquela realidade, mas era muito ruim, muito ruim. Na comparação, Araraquara ganhava de lavada, com toda a sua estrutura e tudo mais. Ao longo do tempo a gente percebeu aí que infelizmente essa estrutura acabou decaindo em termos de situação. Eu acho que todos os fatores externos também colaboram, mas você tem que ter uma estrutura capaz de entender momentos, não simplesmente aceitar o que está acontecendo e não fazer absolutamente nada. Vivemos outra época. Talvez o terminal não soube aí, nesse momento, entender isso. Jornal da EP, a verdadeira voz de Araraquara.